Cerrado. É comum hoje em dia ouvirmos expressões como: o Cerrado é uma fronteira agrícola com grandes extensões de terra. Temos que investir pesado na agricultura, no fortalecimento da pecuária e atrair a instalação de indústrias de beneficiamento. Estamos produzindo muito, podemos produzir muito mais. Há ainda outras expressões como: precisamos preservar o Cerrado. A biodiversidade do Cerrado é muito rica. O Cerrado está acabando. Fica sempre a pergunta: afinal, o que é e para que serve o Cerrado? Com uma extensão de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o espaço geográfico brasileiro apresenta uma grande diversidade de clima, de fisiografia, de solo, de vegetação e de fauna. Já há 2 séculos foram reconhecidas em nosso país nada menos do que 5 províncias fitogeográficas, que são hoje também conhecidas como domínios, sendo domínio amazônico, domínio da Mata Atlântica, domínio das Caatingas, domínio das Pradarias do Sul, domínio da Araucária e, mais recentemente, foi reconhecido o domínio dos Cerrados. Estima-se que a área nuclear do domínio do Cerrado tenha aproximadamente de 1,5 a 2 milhões de quilômetros quadrados. Em latitudes, ele ocorre desde o Amapá e Roraima até o Paraná, e no sentido das longitudes, ele aparece desde Pernambuco, Alagoas, Sergipe até o Pará e o Amazonas, como encraves dentro da floresta amazônica. Dentro deste espaço caberia Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Portugal, França, Grã-Bretanha, Holanda, Suíça, cujas áreas somadas perfariam 1.970.939 quilômetros quadrados. Isso nos dá bem uma ideia da grandiosidade deste domínio, tipicamente brasileiro. As bases para o entendimento do relevo do Brasil Central e, consequentemente, da região do Cerrado, remontam ao Paleozoico. Há cerca de 380 milhões de anos atrás, época de grandes atividades das placas tectônicas, se inicia o processo de formação andina, acelerada no final do Mesozoico e presente durante todo o Cenozoico, onde ocorreu a formação da América Central. Posteriormente, no Cenozoico Superior, aconteceu a ligação do continente da América do Sul com a América do Norte, e no Cretáceo, há cerca de 145 milhões de anos, a separação do que hoje conhecemos como continentes africano e sul-americano. A partir desta ruptura, o continente sul-americano passa por um período de calma tectônica, porém com variações ambientais extremas e intensa atividade vulcânica. Durante o Pleistoceno, que teve início há cerca de 1.800.000 anos, 2 conjuntos de processos diferentes intercalaram-se. Em épocas glaciais e clima semiárido, os processos de degradação lateral predominaram, enquanto nos períodos úmidos era de dissecação fluvial. A ação erosiva predominou nas fases de transição entre os 2 períodos e a configuração atual dos cerrados é devida à instalação de um ambiente tropical com 2 estações distintas. O clima predominante no domínio do cerrado é o tropical sazonal. Normalmente, a atmosfera é calma e o ar fica muitas vezes quase parado. A temperatura média anual fica em torno de 22 a 23 graus centígrados, sendo que as máximas absolutas podem chegar a mais de 40 graus centígrados e as mínimas absolutas mensais variam bastante, atingindo valores próximos ou até abaixo de 0 nos meses de maio, junho e julho. Ao contrário da temperatura, a precipitação média de chuva anual fica entre 1.200 e 1.800 milímetros, concentrando-se nos meses de primavera e verão.
No período de maio a setembro, os índices pluviométricos mensais reduzem-se bastante, podendo chegar a zero. Disto resulta uma estação seca de 3 a 5 meses de duração. O relevo do domínio do Cerrado é, em geral, bastante plano ou suavemente ondulado, estendendo-se por imensos planaltos ou chapadões. Cerca de 50% de sua área situa-se em altitudes que ficam entre 300 e 600 metros acima do nível do mar. Apenas 5,5% vão além de 900 metros. Acima disto, costumamos encontrar os campos rupestres e, ao contrário, encontramos veredas e varjões que ocupam os fundos úmidos dos vales. Originando-se de espessas camadas de sedimentos, os solos do bioma do Cerrado são geralmente de coloração entre vermelha e vermelha amarelada, porosos, permeáveis, bem drenados, intensamente lavados e com pequeno teor de matéria orgânica, ficando geralmente entre 3 a 5%. Em sua textura, predomina em geral a fração areia, a seguir a argila e, por último, o silt, que é um material sedimentar, composto de pequenas partículas de minerais diversos. Bastante ácidos, com pH que pode variar de menos de 4 a pouco mais de 5, com altos níveis de alumínio, além de níveis elevados de ferro e de manganês, que contribuem para sua toxidez e, por isto, impróprios para a agricultura em seu estado natural. A vegetação do Cerrado não possui uma fisionomia única em toda a sua extensão. Muito ao contrário, ela é bastante diversificada, apresentando desde formas campestres bem abertas, como os campos limpos de cerrado, até formas relativamente densas, florestais, como os cerradões. Se bem que ainda incompletamente conhecida, a flora do Cerrado é riquíssima, havendo espécies típicas conforme cada região. Estima-se como sendo constituída por cerca de 3.000 espécies, sendo 1.000 delas do estrato arbóreo arbustivo e 2.000 do herbáceo subarbustivo. Troncos e ramos tortuosos são características da vegetação arbórea e arbustiva, que de pronto impressionam o observador. O sistema subterrâneo, dotado de longas raízes pivotantes, permite a estas plantas atingir 10, 15 ou mais metros de profundidade, abastecendo-se de água em camadas permanentemente úmidas do solo, até mesmo na época da seca. Já a vegetação herbácea e subarbustiva, formada também por espécies predominantemente perenes, garantem sobreviver à seca e ao fogo, e, ao contrário de uma floresta, não é formado por espécies de sombra. O sombreamento lhe faz mal, prejudica seu crescimento e desenvolvimento. Os ramos aéreos são anuais, secando e morrendo durante a estação seca, período em que formam algumas toneladas de palha por hectares, um combustível que facilmente se inflama, favorecendo a ocorrência e propagação das queimadas. Nas formas intermediárias de cerrado, a vegetação herbácea subarbustiva e a vegetação arbórea arbustiva estão em constante competição. Procuram, cada qual, ocupar seu espaço de forma independente, individual. Rica e também pouco conhecida é a fauna do bioma do Cerrado, particularmente a dos invertebrados, destacando-se naturalmente o grupo dos insetos. Seja pela sua riqueza em gêneros e espécies, seja pelo seu papel no fluxo de energia do ecossistema. Os cupins são herbívoros vorazes e servem de alimento para grande número de predadores. Outra ordem de grande importância é a das abelhas, pelo seu importante papel na polinização das flores. Os gafanhotos também apresentam grande riqueza de espécies e significativa importância como herbívoros. Quanto aos vertebrados, segundo diversos zoólogos, parece não haver uma fauna de vertebrados endêmica, e o que se conhece são, em geral,
listas das espécies mais frequentemente encontradas em áreas de cerrado, pouco se sabendo da história natural destes animais, do tamanho de suas populações e de sua dinâmica. Excetuando-se a maioria das aves, segundo alguns autores, a fauna do cerrado caracteriza-se, em geral, pelos seus hábitos noturnos e fossoriais, ou subterrâneos, tidos como formas de escapar aos rigores do tempo reinantes durante as horas do dia. A rede hidrográfica dos cerrados apresenta características bastante diferenciadas. Situada sobre o grande arqueamento transversal que atravessa o Brasil Sudeste e Central, a região abrange um grande divisor de águas que separa os maiores sistemas hidrográficos do território brasileiro. Ao sul, abrange parte da Bacia do Paraná. Ao norte, a Bacia Amazônica. A nordeste, Parnaíba, e a leste é responsável por 94% da água que circula no São Francisco. Como já vimos, o bioma cerrado, cuja gênese moderna retrocede no tempo a mais de 30 milhões de anos passados, possui uma singularidade ímpar, o de ter chegado ao limite final de sua evolução, portanto, ter adquirido o status de vegetação clímax, o que significa possuir características botânicas, morfológicas e mecanismos fisiológicos próprios, e que qualquer modificação radical nele introduzido, local ou regional, significa decretar a sua extinção definitiva. Após aproximadamente 11 mil anos de presença humana, até a década de 1950, os cerrados mantiveram-se quase inalterados, devido à distância de centros consumidores e precárias condições de transporte, conjuntamente com a concepção equivocada e preconceituosa de grande parcela da população, que concebia o cerrado como um ambiente pobre, sem beleza ou utilidade para o homem. A partir da década de 1960, com a interiorização da capital e a abertura de uma nova rede rodoviária, aliado com a descoberta de que os solos do cerrado, uma vez manejados, podiam ser usados para fins agrícolas, houve um rápido deslocamento de ocupação humana, com base em desmatamentos, queimadas, uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos e que resultaram, durante as décadas de 1970 e 1980, em 67% das áreas do cerrado altamente modificadas, com voçorocas, assoreamento e envenenamento dos ecossistemas. Dados estatísticos de 1998 estimavam em 40% a área de cerrado que ainda permanecia intacta, e hoje chega-se à conclusão de que a perda seja de aproximadamente 75% da vegetação original, e o que resta do bioma se encontra em porções fragmentadas e nem sempre passíveis de recuperação. Conforme diagnóstico estabelecido pela Embrapa Monitoramento por Satélites, menos de 5% da área original tem chances reais de sobrevivência num cenário onde pouco mais de 2% de suas riquezas estão protegidas, mesmo figurando entre os 34 principais ecossistemas que cobrem uma parcela da superfície da Terra e que concentram uma alta porcentagem da biodiversidade global, segundo a lista divulgada em fevereiro de 2005 pela Conservation International. A partir da década de 1990, a sociedade passou a debater como conservar o que restou do cerrado. Entre as diversas ações necessárias está a divulgação do potencial de seus recursos naturais e o envolvimento cada vez maior da população na tarefa de conciliar o crescimento econômico e conservação. Sabe-se hoje que, por abrigar inúmeras nascentes e rios, o bioma cerrado desempenha um importante papel como fornecedor de água para as principais bacias hidrográficas da América do Sul. E tem interferência direta na oferta de um patrimônio natural vital à sobrevivência da própria humanidade: a água.